Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz. O presidente ficou feliz. Meus irmãos, nós estamos numa sequência, não é? Nós estamos aprendendo sobre Atos e hoje nós vamos meditar em Atos 6. Atos 6, de 1 a 6. Aqueles que encontrarem podem ficar sobre os pés. Vou ler lá na projeção também, vai ficar mais fácil. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Própero, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era da província da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Amém. Podem se assentar. Antes da gente aprofundar o texto, eu queria lembrar sobre domingo passado. Fizemos uma grande festa, uma festa bonita, encerramos a nossa campanha de missão estadual, e quando o André me disse pelo telefone quanto nós tínhamos arrecadado, eu falei para ele assim: nós podemos fazer muita coisa, não é? Qual foi o valor? 4.000. E o pastor deu uma oferta para fechar 4.500. Então nós fechamos a nossa campanha com 4.500. E aí eu preciso que você olhe para o lado e repare: não somos muitos. Não somos muitos em pessoas, mas nós podemos fazer muito. Nós levantamos uma oferta de R$4.500 para a nossa campanha de missões estaduais. Só os meninos, se não me falha a memória, foi 268. Só as crianças do culto infantil levantaram quase R$300. O André tem uma boa participação nisso. Afinal de contas, só ele tem 3 meninos, não é? E glória a Deus por isso. Amém? Meus irmãos, olha o contexto dessa passagem. Nós não estudamos ainda o capítulo 5, ou a totalidade dele, porque o Joab vai pregar sobre esse assunto no domingo que vem. Mas para não fugir do contexto, os apóstolos são presos, um anjo os liberta, e a ordem é para que eles vá para o Sinédrio, continuar pregando. E lá eles vão ser julgados novamente, vão ser interrogados novamente. E por causa de um fariseu eles não são mortos. É claro que é a vontade de Deus. E aí nós chegamos então no contexto do capítulo 6. E o contexto do capítulo 6, ele é interessante. Ele começa dizendo
que naqueles dias, multiplicando-se os números de discípulos, houve murmuração. A nossa igreja é uma igreja pequena e o nosso sonho é crescer, não é? Nós falamos sobre isso direto. Nós estamos estudando, vamos implementar pequenos grupos, vamos aprofundar o conhecimento sobre esse assunto e nós queremos e vamos crescer em nome de Jesus. Mas esse texto traz uma preocupação. Mas qual a preocupação, irmão? Quanto maior a igreja, maior os problemas. Então quer dizer que por isso então nós vamos ficar acanhados e assentados nos bancos? Não. Se a Bíblia traz que foi um problema quando se multiplicaram, ela também traz a solução, não é? E nós precisamos entender. Alguém certa vez disse que igrejas são como icebergs. Todo mundo conhece o iceberg? Vamos lembrar do Titanic? Tranquilo? Mas como assim, irmão? Existem algumas igrejas que parecem icebergs. Icebergs são gelo que desgruda uma grande quantidade de gelo e fica à deriva. E existem igrejas que são assim. Igrejas que são levadas pela maré, por qualquer vento de doutrina, por qualquer tipo de pensamento. E aí, quando a pessoa falou sobre um iceberg, ela quis dizer também que aquilo que nós vimos numa igreja nem sempre é a totalidade dela. Porque segundo os estudiosos, 7 vezes maior do que você vê no iceberg é o que está embaixo da água. Então quer dizer que tem muita coisa escondida, não é? Mas não é só por aí que há semelhança com algumas igrejas. Quando igrejas estão à deriva, muitos problemas, muitas pessoas se achegam de qualquer vento de doutrina. Quando uma igreja ela não está firmada, está alicerçada na palavra do Senhor, ela pode cometer alguns erros. E esses erros são cruciais na sua vida. Quando nós fixamos os olhos na passagem e vemos que o problema que a igreja estava passando era um problema simples. Qual que era a reclamação daquela igreja? As viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na divisão diária do pão. Não era uma briga de doutrina. Não era porque Pedro queria algo, porque João queria outro. Não. Era porque não estavam servindo às mesas iguais. Olha, quão pequeno é esse problema. Já parou para pensar? Imagina que a igreja está dividida nos bancos e um lado são os helenistas e os outros são os hebreus, que fala aramaico, né? E aí, simplesmente, eu entrego um arroz cristal para o lado esquerdo e para o lado direito eu vou, não sei, outra marca de arroz. Qual? Vasconcelos. E aí, o do lado direito fala, não está justo. Eu vou reivindicar, eu não quero seguir mais nada. Eu quero passar para o lado de lá. Eu quero arroz cristal. É simples o problema. Mas veja que isso é uma estratégia do inimigo, irmãos. A igreja até o capítulo 6 já passou por 2 tentativas de se acabar com a igreja que está se iniciando. A primeira tentativa é, sem dúvida, a perseguição aos apóstolos. Quantas vezes Pedro e João já foram presos?
A segunda tentativa, sem dúvida nenhuma, é a infiltração de crentes não verdadeiros, Ananias e Safira, querendo corromper o povo de Deus. E agora, a terceira tentativa é tirar o foco da igreja, dos líderes da igreja. Eu fico imaginando como Pedro e os demais receberam essa notícia. E a Bíblia está dizendo que eles estavam murmurando aos discípulos sobre esse assunto. E aí, nós conhecemos o discípulo que nós já lemos os 6 versículos. Mas imagina você que eles resolvessem, por exemplo, servir então a mesa. Nós somos os discípulos de Jesus, nós recebemos o chamado, nós recebemos do próprio mestre a importância dessa tarefa, então nós vamos resolver esse problema. Vamos deixar de lado a pregação, o estudo e a oração e vamos servir as mesas. Meus irmãos, primeiro, os irmãos têm noção de quantos crentes nós estamos falando? A última contagem do capítulo 4 era de quase 4.000 convertidos. Eu preciso lembrar os irmãos que só contavam homens. Se você colocar um homem para cada 3 pessoas, nós estamos falando de uma igreja de aproximadamente 12 a 16 mil pessoas em Jerusalém. Olha o tamanho dessa igreja. Como que esses homens vão administrar isso? Precisamos identificar na nossa vida, principalmente como igreja, o que é importante, essencial, o que é urgente. Sem dúvida nenhuma, resolver o problema das viúvas era urgente, mas não era essencial e não era o mais importante. Sabe por quê? Porque a decisão dos apóstolos não é justo que nós deixemos a boa obra da palavra, da pregação, da oração para servir a mesa. O nosso ministério não é esse. Como líderes dessa igreja, nós precisamos continuar pregando e orando por esse povo. O que vamos fazer? Veja que eles não escolhem 7 nomes. Eles pedem que a congregação escolham entre eles os 7 nomes. Eles só dão as diretrizes. Eles querem homens cheios do Espírito Santo. E aí eles escolhem. Dos 7, 2 são mais famosos, porque nós conhecemos a história, não é? No próximo capítulo nós vamos ver Estevão, e eu acho que no outro, Filipe. Mas o assunto não é esse. Repara que para servir as mesas, para o ministério de entregar uma cesta básica, o crente da igreja primitiva tinha que ser cheio do Espírito Santo. Hoje, quando vamos completar os nossos cargos, indicar os nossos nomes para os cargos da igreja, a gente não faz muitas exigências dos candidatos, não é? Nós, como somos uma igreja pequena, às vezes nem fazemos exigência alguma, basta ser da igreja. E aí eu tenho agora um presidente novo, João, e esse é capaz, e esse é capacitado para isso, não é? Mas muitas vezes nós completamos o nosso quadro por completar.
Isso é um erro da nossa parte. Quando nós estudamos aquele livro, como é que é o nome? Conhecendo Deus, nós aprendemos isso. Às vezes nós queremos fazer algo na igreja e queremos que o Espírito Santo, a partir daquilo que nós começamos, trabalhe. E nós aprendemos que é o contrário. E nós precisamos identificar aonde Deus já está trabalhando e aí sim nós pegar na mão e ir. Não é? Olha quão importante é cada um ter uma função no corpo. Falamos sobre isso na EBD. Você imagina como ficaria aquela igreja se os apóstolos precisassem parar com o ministério da palavra da pregação? Imagina se não resolvesse o problema. Teríamos a primeira divisão de igreja da história. Ficaríamos com 2 igrejas primitivas. Mas isso não é bom. Porque nós teríamos a igreja primitiva dos helenistas e dos hebreus. E isso não é distante de nós, irmãos. Na IBD também nós falamos sobre indiferença. Não usamos a palavra indiferença, mas é o que quis dizer aquilo que nós falamos ao termo da aula. Não é? Às vezes nós temos um problema com o irmão e nós vamos ficando indiferentes. Nós vamos suportando e convivendo e deixamos para lá. Boa noite, paz, uma boa semana e vida que segue. Desses 6 versículos que nós lemos, nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos que precisamos examinar o que é importante, essencial, o que é urgente. Nós precisamos identificar numa crise aquilo que pode nos ajudar. Por exemplo, os apóstolos estavam, irmãos, com um problema em mãos. Quem é que gosta de problemas? Não gosto nem de ouvir a palavra problema, não é? Mas eles estavam com problemas nas mãos e grande. E aí a resolução nos mostra que não é esconder o problema debaixo do tapete. Nós não lemos o versículo 7, mas o versículo 7 é a prova que tratar o problema e resolver é o que a igreja pode fazer para crescer. O versículo 7 confirma que a palavra continua sendo pregada, não há mais problema, e os sacerdotes daquele tempo estavam se convertendo à palavra. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, o problema não era jogado de lado, não era esquecido, o problema é tratado, resolvido. A igreja que cresce em Atos, e ela cresce muito e muito rápido, ela traz para nós alguns exemplos que temos que apegar.
A igreja que cresce, ela tem uma pregação que ensina a Bíblia. A preocupação dos discípulos não era com a mesa, apesar de ser urgente. Mas a preocupação dos discípulos, dos líderes daquela igreja, era com a pregação e a oração. Isso nos mostra que como crentes, como Igreja Batista Liberdade, e queremos crescer, nós precisamos pregar e ensinar a Bíblia. O segundo ponto é que nós precisamos fazer atividades que enfatizem pessoas. Nós não podemos nos esquecer qual é o propósito dessa igreja. Nós não estamos aqui para eventos, para atividades. Jesus ensinou isso muitas vezes e a grande maioria delas a gente não prestou atenção. Não era importante a lei, não era importante o dia de sábado. O que era importante, o que é importante para Cristo são as pessoas. O que tem que ser importante para mim e para você é as pessoas. E olha, tem se achegado mais pessoas. O terceiro ponto é pessoas que vivem para Deus e para o próximo. Tudo aquilo que nós estudamos, Débora, na revista DDD, as 17 lições, são de pessoas que vivem para Deus e para o próximo. E o último ponto, uma igreja que cresce, é uma igreja que os membros pensam em todos. Sabe quando os meninos oram aqui na frente e eles pedem tanto por culto lá em cima, tanto por culto aqui embaixo? Quando os meninos oram e pedem e agradecem pela comida, pedem por aqueles que não têm comida, que não têm casa. Uma igreja que pensa em todos é uma igreja que se preocupa o menino com o velho, com o idoso com o menino, o marido com a esposa com o marido. Sabe um corpo bem ajustado, que nós gostamos de falar? Uma igreja que cresce é uma igreja que vive um para o outro. Nós precisamos, irmãos, melhorar a nossa mentalidade sobre isso. Nós precisamos e devemos, como crentes, melhorar as nossas vidas. Estamos à porta de viajar daqui a 2 meses, é isso? Novembro, no Multiplique. Acho que a maioria do planejamento estratégico vai estar. E vai ser uma mudança de chave para esse povo que vai estar lá. Vai ser uma mudança de pensamento. E em nome de Jesus eu creio que nós vamos obter muitos frutos vindo de lá. Que o Senhor possa estar completando em nós aquilo que não foi dito. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.